Oi! Então vamos aqui para essa aula falar sobre pausa e silêncio. Mas antes eu queria até falar uma coisa bem bacana de você internalizar, né? Que tudo isso que eu vou falar aqui nesse módulo 5, né? Os recursos do narrador, que são esses recursos internos, primeiramente, que a gente tem que ter consciência deles, uma coisa um exercício, tá? Que eu tenho para vocês é: escutem outros contadores de histórias. Observem como é que eles utilizam, né, desses recursos internos, desse ritmo, dessa cadência das histórias, dessas pausas, das ênfases, dentre outros recursos internos, né? Observem, escutem outros contadores de histórias. Isso é muito importante para a sua formação como contador de histórias. Seja contador de histórias profissional ou não, tá? Isso vale para qualquer um. Observe também como você conta as suas histórias. Observe como é natural que você vai dar algumas pausas, como você vai dar algumas ênfases. Observe o ritmo que você vai dar para as histórias que você vai contar, histórias que te aconteceram, histórias do seu cotidiano. Escute, preste atenção também quando você escutar histórias de outras pessoas, né? Não faça parte de rede de fofocas. Mas enfim, é quando você for escutar aí outras pessoas contando as histórias delas, veja como elas fazem aí, como elas se utilizam desse recurso, né? Do ritmo, das pausas, enfim. Observe. Observe, você não vive nesse mundo sozinho, você está rodeado de pessoas. E então, observe o modo como essas pessoas contam suas histórias e escute outros contadores de histórias, tá? Então, esse foi meu exercício para vocês. Então, eu vou começar aqui falando sobre pausa e silêncio. Na história que eu contei, que eu li na aula passada, na aula sobre ritmo, o Matador, do Wander Piroli, vocês devem ter percebido que eu fiz alguns silêncios, que são meio que, é como se fossem umas pausas mais alongadas, né? É aquela respiração mais assim, mais longa. E também vocês devem ter percebido que eu dei algumas pausas em alguns momentos. O que seriam essas pausas? Essas pausas é como se elas fossem um respiro. O respiro do contador e o respiro da história, o respiro do ouvinte, né? Como se fosse ali um respiro. Você pode dar uma pausa um pouco mais curta, né? Bem curtinha, e uma pausa um pouquinho mais longa. Eu vou dar um exemplo ainda com o livro do Wander, um exemplo bem simples, tá? Eu vou ler esse comecinho aqui de duas formas. Naquele tempo havia muitos quintais e lotes vagos e era tudo arborizado, tanto em nossa rua como em nosso bairro. Eu posso começar essa história assim, tá? Bem rápido, né? Quase sem nenhuma pausa, sem praticamente uma pausa aqui, sem esse respiro, né? Mas ele já me demandou aqui um pouquinho mais de fôlego, tá? Bom, então eu posso fazer assim, do jeito que eu prefiro fazer. Naquele tempo, havia muitos quintais e lotes vagos, e era tudo arborizado, tanto em nossa rua como em nosso bairro. Vocês perceberam a diferença? Acho que ela foi sutil, mas teve uma diferença. Ela tem uma vírgula, depois de naquele tempo tem uma vírgula, mas eu posso simplesmente também ignorar essa vírgula e botar aqui tudo direto, né? Naquele tempo havia muitos quintais e lotes vagos. Mas eu prefiro falar, naquele tempo havia muitos quintais e lotes vagos. Naquele tempo havia muitos quintais e lotes vagos. Percebe essas pequenas pausas que eu dei? Que são meio que um respiro ali, tanto para a história, quanto para o contador, quanto para o ouvinte. E são pausas que eu acho que elas são necessárias nesse dado momento. Eu, Patrícia, contadora de histórias. Talvez você não ache necessário, talvez você queira dar esse ritmo mais direto para ela, que aí nesse ritmo mais direto ela não vai ter pausa. Mas em algum momento da história você precisa colocar pausas, tá bom? Em momentos da história você vai precisar colocar pausas, porque senão você não vai conseguir levar a história até o final, primeira coisa.
tá? Porque demanda realmente muito fôlego. Você vai tornar a história muito rápida, ela vai ficar muito rápida. E pode ser que essa rapidez que você está dando à história, né, ela não consiga cativar tanto o seu ouvinte, tá? Então, sintam a história e vejam onde está sendo necessário dar essas pausas, onde vai ser necessário dar essas pausas, né? E os silêncios são aquelas partes um pouco mais alongadas, né? Não sei se vocês se lembram aqui no final do livro, que eu falo aqui. E não piou mais. Aliás, piou sim, e continua piando. Dentro de mim, até hoje. Se eu dou essa pausa um pouco mais alongada, né? É como se fosse ali um silêncio. Um exemplo também muito legal que eu sempre dou é de uma história que eu conto, que se chama A Menina que Foi Enterrada Viva, que aí ela tem uma parte em que fala que a mãe amava pentear os longos fios de cabelo da filha, né? Então nesse momento eu falo, e sua mãe, quando era viva, amava pentear os longos fios de cabelo da filha. Mas aí, a tragédia. E aí se segue a história. Então, esse é o silêncio, que é uma coisa assim mais longa, né? De fazer pensar, de fazer sentir, de fazer refletir, de dar essa imagem, né? De que ali é um momento em que realmente precisa de um silêncio, para que aquilo se sinta mais, tá? Então, essa aula sobre pausas e silêncios se encerra aqui. Se não tiver ficado claro, deixa nos comentários para que eu possa te ajudar, tá bom? E treine em casa. Faça o exercício desse treino, tá? Para que você consiga absorver mais isso, para que você consiga compreender mais isso. Leia, escute outros contadores.